Olá, boa tarde, amigos. No ar, mais uma edição do Opinião e Debate aqui pelo Sistema Regional de Televisão. Que alegria também hoje chegar até você e peço licença para nesta segunda-feira, 8 de abril, estender os meus braços para, num abraço muito carinhoso, saudar toda a população amparense em razão do aniversário de emancipação política de Amparo, hoje comemorando 184 anos de uma história pujante, e justamente em razão da data, Opinião e Debate de hoje tem como convidado o nosso amigo, professor Luiz Pereira de Oliveira, ele que é também membro da Academia Amparense de Letras, um estudioso da história de Amparo, e vem nos trazer aqui tantas informações, curiosidades mesmo sobre a história desse município. O professor, seja muito bem-vindo, obrigado pela visita hoje, boa tarde. Boa tarde, Eliana. Boa tarde, ouvintes. Eu fico agradecido pela oportunidade de, no aniversário de Amparo, poder estar aqui na televisão falando sobre a minha cidade que eu amo, que eu admiro. Muito bem. Dando início à entrevista de hoje, eu tenho aqui como convidado o professor Luiz Pereira, que já de início faz uma observação muito interessante. Eu abri o programa dizendo que hoje, 8 de abril, data da emancipação política do município de Amparo. E o professor, com toda a delicadeza, me disse: Eliana, não é emancipação política, não. Eu aprendi assim, os jornais de Amparo assim colocam, os almanaques que relatam a história do município. Que informação é essa que o senhor nos traz, hein, senhor Luiz? Pois bem, eu vou fazer um resuminho. Amparo, antes do 29, do 8 de abril de 29, já existia, era um povoado, um complemento de Bragança Paulista, pertencia à área, ao perímetro de Bragança Paulista. E aquele povoado criou uma capela, chamada Capela de Nossa Senhora do Amparo. Mas essa capela não tinha padre, isto é, não tinha cura, né? O padre era o cura. Pois bem, e a população de Amparo fez um requerimento para a igreja, porque a igreja mandava nessa época nesse setor. E fez um requerimento para o bispo, objetivando que a capela passasse a ser curada, que recebesse um padre, porque ali não havia missa, a não ser que viesse um padre de Bragança. Sim. Não é? Pois bem, e Amparo foi atendido nessa data, 8 de abril de 1829, e eu tenho aqui o documento que atesta isso, não é? Certo. Pois bem, o que Amparo ganhou com isso? Amparo não passou a ser assim, emancipação política ou administrativa, apenas que os documentos de óbitos sobre nascimentos, casamentos eram feitos em Bragança. E com a capela curada, nós tivemos um padre na igreja, abriram-se os livros, não é, para esses fatos. Então, sendo capela curada, abriram seus livros, passou a registrar em Amparo os casamentos, os óbitos, os nascimentos. E isso aí foi uma medida eclesiástica, não política. E isso aí determinou
fundação de Amparo. De uma cidade. Isso aí determinou a fundação de Amparo. Mas nós não passamos a ter Câmara Municipal e nem passamos a administrar o setor nosso. E isso aconteceu só em 28 de março de 1839, 10 anos depois. 10 anos após. Um mês menos, né? No entanto, essa é a data, 8 de abril, que é comemorado como o aniversário do surgimento da cidade. Agora, a emancipação política administrativa foi 28 de março de 1839, quando Amparo passou a ser vila. Então, como Amparo passou a ser vila, aí sim, obrigatoriamente, nós tivemos que ter uma Câmara Municipal e nós tivemos que administrar o município, porque não era prefeito naquela época, né? Era o intendente. O intendente era eleito entre os vereadores. Certo. Né? Senhor Então, Luiz, me dê licença, eu vou chamar agora então o nosso intervalo, o apoio cultural. A gente teve um pequeno problema técnico no início do programa. Vamos ao apoio cultural e retornamos rapidinho, não saia daí. Muito bem, estamos de volta, damos sequência à opinião e debate de hoje, conversando com o professor Luiz Pereira, falando sobre a história de Amparo, município que hoje comemora 184 anos. O professor, após a revelação dessa curiosidade tão importante, realmente, a questão da data do surgimento, politicamente falando, administrativamente falando, de Amparo. A imprensa, a essa época, não é? Como foi o primórdio da imprensa amparense? Pois bem, Amparo passou a ser cidade, primeiro vila, depois cidade, em 1865. Também 28 de março, a mesma data. Pois bem, mas naquela época, apesar de ser cidade, não tinha imprensa. Não havia imprensa ainda. Só em 1872 que surgiu o primeiro almanaque de Amparo, montado, construído por Bernardino de Campos e Assis Prado, duas grandes personalidades amparenses daquela época. E eles foi um adendo ao almanaque de Campinas. Amparo e Campinas admirava muito Amparo, sabe? Então eles quiseram fazer um almanaque lá, era o segundo de Campinas, juntamente com Amparo, e fizeram então 2 almanaques num só, né? O de Campinas e o de Amparo. E o Assis Prado, nesse almanaque, ele escreveu 6 páginas sobre a importância da criação do ramal da Mojana de Amparo, já que a Mojana, o ramal da Mojana, ou melhor, a linha férrea Mojana já partia de Campinas e ia até Uberaba, mais de 1000 quilômetros. E Amparo estava afastado disso. Então foi uma luta aí que se desenvolveu na imprensa, através do almanaque, desse almanaque, com Assis Prado atuando bastante, Bernardino de Campos também, e outros, em especial Comendador Guimarães. Sim. Porque Comendador Guimarães era diretor da Companhia Mojana. E ele tinha grandes poderes. Então nós conseguimos criar o ramal de Amparo a Jaguariúna e aí Campinas. Com isso, com essa conquista, Amparo, que já era rico, já era admirado, e que com isso, com essa terra fértil que tinha, atraiu muita gente, atraiu fazendeiros assim
um grande número. Isso na segunda metade do século XIX. Na segunda metade. Desde que era vila até esse período, Amparo progrediu demais. Porque ficou rico com as fazendas. Porque os fazendeiros foram chegando, mesmo antes da imprensa, eles foram chegando em Amparo. E, com isso, eles exportavam café, eram um dos maiores exportadores do país. Mas, e para chegar o café até o Porto de Santos? Eles tinham que transportar o café através de carroças, lombo de burro, até chegar em Jundiaí para depois pegar via férrea. Amparo não tinha, não é? Mesmo assim, Amparo se enriqueceu. Agora, depois da Mojana, do ramal, então, o sucesso foi enorme, o progresso foi gigante. Amparo ficou rico, ficou admirada no país. Era um dos primeiros municípios do estado de São Paulo, estava entre os 4 primeiros, e se era nos melhores do estado de São Paulo, era os melhores do Brasil. Quer dizer, adentra o século XX num apogeu. Não, o Amparo entrou no século XX montadinho, sem precisar fazer grandes coisas, a não ser, por exemplo, calçamentos, que já havia, mas eles ampliaram os calçamentos. Mas Amparo era um modelo no estado e no país. Pois bem, e a Mojana, através desse trabalho de Assis Prado, Bernardino de Campos, Visconde de Sotelo, Comendador Guimarães, essa Mojana ajudou demais, não é? O transporte de café se agilizou. Agora, à medida que eu estou falando desses tópicos, Eliana, eu queria dizer que Amparo ia se desenvolvendo paralelamente a todos esses tópicos, abrindo-se ruas. Iluminação elétrica também. Como? Iluminação elétrica também. Não, isso veio depois, mas abrindo-se ruas, calçamento, lojas, indústrias manufaturadas, não é? Não havia eletricidade, então tem que ser manual. Então, à medida que eu falo dos tópicos, considerem Amparo se ampliando em importância nesses outros setores. Escolas, não é? E, pois bem, então nós devemos muito a esse pessoal que trabalhou. Eu não quero citar mais nomes, porque a minha memória às vezes falha. Então, esses daí foram os mais importantes. A ponto, Eliana, de Amparo, a Companhia Mojana, de Campinas, inicialmente, antes do ramal de Amparo, inicialmente ser chamada Companhia Mojana e Amparista, de Estrada de Ferro. Depois eles tiraram Amparista, né? Ficou Companhia Mojana. O senhor citou o surgimento desse almanaque, editado conjuntamente com a cidade de Campinas. No entanto, quando surge efetivamente um jornal na cidade? Isso, o jornal surgiu no ano seguinte, foi 1873, o almanaque é de 1873. O jornal surgiu em 1873, criado por José Rebelo de Amorim, e foi a Tribuna Amparense na época. O José Rebelo de Amorim era extraordinário, porque ele tinha o jornal de Amparo, ele tinha um jornal em Mojimirim e outro em Santos. Puxa, mas, quer dizer, ele deveria ter os gerentes lá que administravam, mas era ele que era o responsável. Naquela época, por 3 jornais. Até hoje eu acho que ficaria difícil isso. Com os meios de comunicação que a gente dispõe, então, e naquela época não havia nada disso. Nada disso. E esse jornal Tribuna, ele foi uma grande força também para que Amparo tivesse, 3 anos depois, o ramal. Certo. Inaugurado em 15 de novembro de 1875. E qual a periodicidade desse jornal? Bom, esse jornal, ele normalmente era um bissemanário, né? Mas, à medida que o Amparo foi progredindo,
ele se transformou em outro jornal. Isso 16 anos depois, 1879, não foi 16 anos, 6 anos depois, né? Uhum. Ele se transformou no Diário de Amparo. Diário? Aí a tribuna ele passou a chamar Diário justamente porque só não circulava segunda-feira. E é uma extensão do jornal Tribuna porque a numeração seguiu. Permaneceu. Né? Foi uma sequência da Tribuna de Amparo. O curioso é imaginar tanta notícia para um jornal diário naquela época, não é? Olha, naquela época, montar o jornal já era uma desafio. luta terrível, não tinha computador, né? Então era uma luta terrível. Mas eles tinham técnicas para arrumar notícias de fora do Estadão, por exemplo. Uhum. Se eles pusessem uma notícia do Estadão de 10 dias antes, era novidade. Era novidade porque ninguém assinava, né? Um ou outro. Então era novidade. E com isso eles conseguiam. E notícias de Amparo, muitas. Muito bem. Vamos para mais um breve intervalo nesse bate-papo. Tem tanta coisa ainda para a gente perguntar, aproveitando aqui a presença do professor Luiz Pereira no nosso programa de hoje, dia do aniversário de Amparo. Nós voltamos já após o apoio cultural. Não saia daí. Estamos de volta, dando sequência à opinião e debate de hoje, quando eu tenho a alegria de receber aqui no programa o professor Luiz Pereira. Recebemos um telefonema do professor Corsi, que está assistindo o programa, lhe manda um abraço, diz que é uma grande satisfação vê-lo aqui na TV. Pois bem, o Corsi é um idealista, professor Corsi. Eu já tenho contato assim, um pouco distante dele, mas sou um grande admirador do trabalho que ele faz. Também ligou para cá a professora Clélia, manda-lhe um abraço, diz que foi sua aluna no Coriolano nos idos de 78 e 79. Aliás, tenho certeza que muitos ex-alunos nesse momento estão revendo o professor. Ela o cumprimenta e parabeniza Amparo pelo aniversário de hoje. Eu agradeço a minha ex-aluna e eu queria dizer que eu tive sorte na minha profissão, porque foi uma época diferente dessa atual, onde eu encontrei só carinho dos alunos, não é? E então eu só tenho que agradecer. Muito bem. Professor Luiz Pereira, estamos falando da história de Amparo, né? Sempre que surge uma cidade, surge junto um cemitério. Como é que eram enterrados os amparenses no início dessa história? Bem, no início, quando era Capela Curada, mesmo quando foi para Capela Curada, ainda os enterramentos eram feitos em Bragança. Né? Depois, posteriormente, criou-se um cemitério em Amparo. Mas eu não sei bem a data da criação, que foi lá no Jardim Público. Na parte de cima do Jardim Público era cemitério. Pois bem, e a parte de baixo do Jardim Público foi feito com subscrição popular, o que era muito comum. Faziam um projeto de subscrição popular para ajudar. E aí entravam grandes personalidades, como aquelas que eu já citei, que injetavam dinheiro. Então a parte de baixo foi feita com subscrição popular. O cemitério, a parte de cima, que era o cemitério, se desativou para
afastar da cidade, porque a ideia era afastar do centro, né? E então criaram o cemitério que estava onde é hoje o Coriolano Burgos, né? E o outro foi desativado, embora irregularmente se fizessem enterramentos lá. E a Câmara Municipal de Amparo, lá por volta de 1885, a Câmara Municipal, os vereadores e autoridades foram visitar o cemitério com a intenção de verificar o que poderia ser feito ali. Então, eles reunidos pensaram, vamos prolongar o jardim, vamos, né, demolir tudo isso e vamos prolongar o jardim. Então alguém falou, então vamos abrir uma subscrição popular. Nisso, o Luiz Leite, que era coronel Luiz de Souza Leite, que era vereador, ele falou, não, vamos fazer diferente, eu pago tudo. Eu pago tudo. Então, a parte de cima do jardim, ele pagou tudo. Foi tudo com o dinheiro dele, sem subscrição. E ficou um belo jardim. De hoje, hein, seu Luiz? Então, um vereador, um político, né, fazendo essa doação. Maravilha. Bons tempos, bons tempos. E a questão do lazareto? Quem se dedica um pouco, né, sobre a história de Amparo, vez por outra, depara num momento com a existência de um lazareto. O que era isso? O problema daquela época eram as doenças infecciosas que se transmitiam, não é? Então, Amparo era privilegiado porque na região, no estado, se desenvolvia a varíola com facilidade. E Amparo era chamado a Higienópolis. Não sei por que motivo, talvez o clima. A Higienópolis tinha varíola, tinha lepra, mas em menor quantidade, não é? Mas o pessoal, aquele pessoal político preocupado com a doença, não é? Eles pensaram em criar um hospital afastado, não é? Que foi chamado Lazareto, para os casos de varíola. E onde foi feito? Foi feito onde é hoje o Liceu. No fundo do Liceu, num canto lá, ainda tem o vestígio, ainda tem o lazareto demolido. E no contorno do lazareto foi feito um cemitério só para aquele pessoal que estava doente lá, não é? Bem cemitério prático, então, né? o que nós podemos deduzir é que o fundo ali da escola, do liceu, era distante do centro. Hoje não é tanto assim, né? E com isso, mas também foi feito com subscrição popular, com doações. Por exemplo, o Assis Prado, Francisco de Assis dos Santos Prado, mais conhecido como Assis Prado, ele criou um chamado Mutirão da Caridade. Ele organizou de modo que as pessoas doassem, ele doou bastante, para a construção do hospital, que foi rápida. Então, veja, Assis Prado foi fantástico. Realmente uma contribuição, um nome a ser lembrado. E ainda havia o Hospital do Isolamento, que foi feito lá onde há a floricultura, lá me fugiu o nome. E o Hospital de Isolamento também afastado, mais para casos de lepra, né? E ainda está lá o Hospital de Isolamento, um pouco deteriorado, mas ainda pode ser visto, né? Ok. São curiosidades, elementos que compõem esse mosaico, que é a história tão bonita da cidade de Amparo. Agora, um período que merece ser lembrado com a participação de Amparo, dos amparenses, né, é a questão da abolição da escravatura, que o senhor vai nos falar no próximo bloco, tá bem? Nós vamos para mais um breve intervalo, voltamos já dentro de instantes.
Estamos de volta, sequência no Opinião e Debate de hoje, bate-papo com o professor Luiz Pereira. E a época da abolição da escravatura, o que o senhor pode nos dizer relativo à história de Amparo nesse período? Pois bem, a escravatura é uma coisa terrível, né? Mas ela existiu no Brasil. Amparo participou dessa escravatura em razão da mão de obra naquela época, o que era normal. Não é? Até a igreja tinha escravos, né? Pois bem, então a escravatura acompanhou Amparo desde o seu início, com aquela mão de obra. Mas quando chegou em 1888, 13 de maio, a princesa Isabel aboliu a escravatura, né? Com a Lei Áurea. Pois bem, nós temos que ter um orgulho enorme, nós amparenses, porque Amparo aboliu antes. Amparo aboliu a escravatura em janeiro daquele ano, 5 meses antes da princesa Isabel. E eu vou esclarecer como. Foi convocada uma reunião que foi realizada onde é o museu hoje, que era o palacete do Luiz Leite. Compareceram os fazendeiros, as autoridades, os conservadores, os republicanos, todos lá, com 2 propostas para discutir a abolição. Discutir a abolição em Amparo. Então, uma das propostas... Poderosa Amparo, hein? Mas Amparo era poderoso. Amparo atraiu tanta gente importante, devido ao seu valor, atraiu tanta gente importante que precisaria muito mais tempo para falar desse pessoal. O senhor retorna. Então, as 2 propostas eram as seguintes, Helena. A primeira era de Carmo Sintra. Ele propunha que fosse abolida a escravidão naquele momento, naquela reunião. E havia uma outra proposta que não era contrária à abolição, era pela abolição, mas no fim do ano. Sim. Então, 2 propostas pela abolição, antes da princesa Isabel. E com isso, foi a votação. E venceu a proposta do Carmo Sintra, que era abolir naquele momento. Interessante então, isso, porque como o senhor mesmo acaba de lembrar, Amparo era uma cidade composta de muitas fazendas, isso. O que certamente exigia a mão de obra que até aquela época era escravo. Veja que coisa interessante que aconteceu. O coronel Luiz Leite, ele era contrário à abolição naquele momento. Ele era pela abolição, mas no fim do ano. E ele apresentou umas defesas. Ele disse o seguinte, e eu acho que ele tinha razões. Ele falou, olha, nós precisamos esperar a colheita que se inicia. Então vamos transferir para o fim do ano, deixar essa colheita, depois fica marcada uma data para o fim do ano. E outro argumento dele, ele falou, olha, o escravo tinha um valor monetário enorme, não é? E muitos fazendeiros, um bom número, registrou o escravo como sua propriedade no Banco do Brasil, com verba do Banco do Brasil, e com empréstimo. E se abolisse a escravidão agora, o Banco do Brasil não ia querer saber, ele não podia libertar sem pagar antes. Né? Primeiro paga o banco. Então ele argumentou dessa maneira, né? Pois bem, mas ele perdeu. O Carmo Sintra ganhou. Pois bem, mas não era lei formal. Era uma decisão que havia contrários. Aí o Luiz Leite era vereador. E na primeira sessão seguinte da Câmara, ele voltou a falar nesses argumentos, não é? Defendendo que fosse no fim do ano, mas num dado momento ele falou, mas eu tenho 30 escravos e nesse momento eu liberto todos.
Veja que coisa interessante, né? Eu liberto todos os meus 30 escravos, embora não seja favorável que os outros libertem, porque tem os seus problemas. E aquela reunião, e também a da Câmara, tem uma ata. Eu queria passar às suas mãos a ata. Que interessante. A ata daquela reunião e do que aconteceu na Câmara também. Não é? Então pode-se dizer que a história de Amparo registra aí um município Amparo, nesse abolicionista ao pé da letra. Como? Abolicionista. Abolicionista. Agora, antes da Princesa Isabel, o que é um motivo de extremo orgulho para nós, né? Porque 5 meses antes eles não sabiam de Princesa Isabel ia abolir. Eles simplesmente aboliram e não fizeram proposta contra. Era uma proposta a favor e outra a favor. Só que com datas diferentes. Outro motivo de muito orgulho para Amparo foi a existência do Teatro João Caetano, não é, professor? Nós tivemos um outro teatro anterior ao João Caetano, que foi o Teatro Rink, onde se apresentavam as peças, né? E, inclusive, o Folies Bergère de Paris ia se apresentar em Amparo nesse teatro. O Folies Bergère era aquele que tem o cancan e coisa assim. Estava marcada a data. Só que quando eles vieram, olharam o teatro e falaram, não comporta, né? Então não puderam se apresentar. Mas aí, em 1890, foi inaugurado o Teatro João Caetano, um monumento, né? E no mesmo dia foi inaugurado o Hospital Ana Sintra. Eu gostaria de dizer que o Hospital Ana Sintra não foi uma subscrição popular, foi uma doação de 200 contos do Barão de Campinas. Ele doou 200 contos, o que representa? Daria para comprar 40 casas. Puxa. Né? Então ele doou todo o dinheiro e o nome ficou da esposa dele, não é? Hospital Ana Sintra, ela tinha falecido 10 anos antes. Muito bem. Então são fatos que compõem, como a gente já teve a oportunidade de dizer, a história de Amparo, que é exemplo da história de tantos outros municípios, é sempre rica em detalhes que na maioria das vezes foge ao nosso conhecimento. E é muito bacana, no dia do aniversário da cidade, poder contar com a sua presença aqui hoje, trazendo a público, para tantos quantos nos acompanham nesse momento, tantos detalhes, curiosidades, sempre muito bem-vindos. Infelizmente, o nosso tempo chega ao final, mas fica aqui o nosso desejo, a disponibilidade, viu, professor, de que em outras ocasiões o senhor aqui compareça para nos trazer mais informações sobre a história do município de Amparo, especialmente sobre a história do esporte na cidade, já que o professor Luiz Pereira há muitos anos mantém uma coluna no jornal de Amparo falando sobre o esporte. Tem um arquivo aí de mais de 1000 fotos sobre isso e será muito bem-vindo, a gente vai agendar. Agradecendo a oportunidade, eu queria dizer que a parte, que não houve tempo, mas a parte de maior progresso de Amparo foi na última década do século XIX, 1890 a 1900, nós tivemos acontecimentos fora do comum. Né? 10 anos que valeram por quase um século. Que tornaram Amparo um dos melhores municípios do país, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Professor, muito obrigada, viu? Então, a gente vai agendar aí outros encontros para mais informações. Ok? Obrigado. Obrigada aí. Eu que agradeço. Encerro o Opinião e Debate de hoje, agradecendo sua audiência e marcando encontro com você para amanhã, ao meio-dia.
aqui no Sistema Regional de Televisão. Um abraço, boa tarde, até lá.